Olá gente, tudo bem? Meu nome é Antônio Cacau, para vocês aqui para o Cacau na Rússia. Gente, vocês lembram do segundo vídeo que eu postei falando que ia mostrar o verão e o inverno? Agora estamos no inverno. E o vídeo de hoje é sobre um shopping maravilhoso que tem aqui na Praça Vermelha, que é o Shopping GUM. E eu quero contar um pouco dessa atmosfera, desse clima de Natal. Estamos chegando no Natal, né? Estamos no final do ano. Como é lá dentro, como é a decoração. Tem muitas novidades para você. O lugar é maravilhoso. Acompanhe com a gente no Shopping GUM. Bem no centro da capital da Rússia, em Moscou, em frente ao Kremlin, há um famoso shopping chamado GUM. Ocupa um quarteirão inteiro e está voltado para a Praça Vermelha, com sua fachada principal. Este edifício, de estilo neo-russo, foi construído em um local de comércio histórico, onde os negócios eram feitos há 300 e 400 anos atrás. O GUM foi construído em 1893, em tempo recorde, em apenas 3 anos. Era apenas um projeto grandioso para Moscou e Rússia. Naquela época, essa passagem se tornou a maior da Europa. Por 127 anos, esse prédio já viu muito. Outubro de 1917 se tornou-se um momento decisivo, não só para a vida do país, mas também para o GUM, que, como outras empresas comerciais, foram nacionalizadas logo após os eventos de outubro. Bens e instalações foram confiscados de todos os proprietários de lojas do GUM. Em 1918, as instalações soviéticas apareceram aqui. Secretarias e telefones apareceram em todas as instalações. Funcionários começaram a trabalhar em antigas lojas. Apartamentos comuns para funcionários foram dispostos no segundo e no terceiro andar. Não havia moradias suficientes para todos na nova capital. Aliás, os últimos inquilinos do GUM foram despejados apenas em 1953 e a última instituição, o Escritório da Gráfica, em 1995. Mais de uma vez, situações difíceis caíram sobre o destino do GUM. Poderia até ser demolido na década de 1930. Eles pensaram em construir um arranha-céus do Comitê de Indústria Pesada em seu lugar. Em 1947, eles iriam erguer o Monumento da Vitória. Em 1972, eles simplesmente decidiram que não havia lugar em frente ao mausoléu. Felizmente, nas 3 vezes, permaneceu apenas uma ideia. Em 1953, uma reconstrução ativa do edifício começou. Em poucos anos, as filas no GUM foram maiores do que no mausoléu. Moscovitas e hóspedes da cidade podiam esperar quase o dia todo pela compra desejada. Aliás, essas pessoas eram chamadas de humanistas. Se você não prestar atenção às longas filas de compras. Desde então, a abordagem do comércio do GUM tornou-se bastante moderna. Tinha consultores que podiam orientar sobre qual produto comprar. E você podia até consultar uma nutricionista lá. O shopping era visitado por cerca de 200 mil pessoas todos os dias. Imagine que número enorme é este, considerando que cerca de 5 milhões de pessoas viviam em Moscou naquela época. Para comparação, cerca de 13 milhões de pessoas vivem em Moscou agora. Eu acho que chega de história. Vamos dar uma volta e dar uma olhada nas lojas. O esquema do GUM é muito simples. São 3 linhas paralelas ou filas de lojas. Aliás, ela se distingue pela primeira, segunda e terceira linhas. Há uma fonte bem no centro do shopping,
A propósito, antes, quando não havia telefones celulares, as pessoas sempre apontavam essa fonte como um ponto de encontro do Gum. Agora, uma árvore de Natal foi colocada em seu lugar, porque o Natal e o Ano Novo estão chegando. Preste atenção ao telhado de vidro do Gum. Ela foi a inovação do seu tempo. Anteriormente, essa abordagem para a construção de pisos e tetos de edifícios não era usada. O telhado parece quase sem peso, apesar de ser baseado em uma estrutura de metal que pesa 800.000 quilogramas. Nem todo mundo sabe que há um cinema no Gum. Sim, os preços são mais elevados do que nos cinemas convencionais, mas muitos estão dispostos a pagar por essa atmosfera. Acho que pelos nomes das lojas, vocês já entenderam que principalmente marcas de classe premium são apresentados no Gum. Então, a maioria dos visitantes do Gum são turistas e moscovitas que apenas andam e tiram foto por aqui. Eu quase ia me esquecendo do famoso sorvete do Gum. Em 1954, o Gum começou a vender sorvete. E tudo começou com o renascimento do próprio Gum, que ocorreu após a reconstrução de 1953. A produção era organizada na loja e a preparação era feita ali mesmo. Apesar de muitos processos de produção serem automatizados, o sorvete do Gum ainda é feito manualmente. A propósito, a tecnologia, assim como a receita do sorvete, também não mudou desde os tempos soviéticos. O processo de produção é mantido na mais estrita confidencialidade.